Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Boora, contador e host desse podcast. Tem aqui ao meu lado Wagner Antônio Coelho, que é professor universitário, advogado, empresário e também host desse podcast. Wagner, seja bem-vindo a mais um episódio do Contas e Contos. Grande Eduardo, obrigado. Wagner, hoje uma celebridade pública, né? Um grande amigo seu. E meu também, né? Uma pessoa ímpar. Mas antes de anunciar a estrela da noite, vamos agradecer a Aikavi Contabilidade, que é a apoiadora oficial deste episódio. A Aikavi, ela está no mercado contábil há mais de 48 anos e atende diversos segmentos de empresas, assim como prestadores de serviços, indústrias e comércio. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, no Instagram, @Aikavi Contabilidade. Wagner, vou fazer as honras da casa e apresentar o meu amigo Ronaldo Jansson Júnior, que é a nossa celebridade, o secretário mais bonito da prefeitura de Itajaí. Foi eleito, né? Pura, né, cara? Ronaldo, então vou falar um pouquinho aqui do teu currículo, tá? Para depois deixar a palavra para você. Ronaldo atualmente é o secretário municipal de turismo e eventos de Itajaí, tá certo? É empreendedor, né? Com uma longa carreira já nesse mundo empresário, ex-presidente do Convention e com atuação em hotelaria, gastronomia e eventos. É isso mesmo, Ronaldo? Tá certo? Amigos, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Vocês dois são duas pessoas que eu admiro, meus amigos. Vou falar um pouquinho aqui, mas de infância, de amizade, muito carinho, muita história e parabéns pelo trabalho de vocês. Sim, sou empresário no setor de turismo há alguns anos. Começamos em 2009 com um projeto herdado da família, na verdade um projeto visionário de fazer a promoção do destino, de realmente entregar algo que a cidade, devolver um pouco do que a cidade entregou para a gente. Vim de uma família de empreendedores, viemos do Rio de Janeiro para cá. Meu pai tem uma carreira muito longa no setor naval, né, oficial de marinha mercante. Até te interromper, mas mandar um abraço também pro seu Ronaldo, né? Que é um fenômeno, uma pessoa muito querida também por todos, né? Uma ótima pessoa. É uma referência para mim. E minha mãe também, funcionária pública, né? Então a gente acabou vindo para Itajaí. Eu vim com 2 anos de idade, meus pais já vieram um pouco antes e acreditamos na cidade. Então a gente vai conversar um pouquinho de empreendedorismo, vamos conversar um pouco de promoção, de destino, do mercado, o que a gente pode avançar, projetos embrionários, o que a gente está pensando daqui a 10, 15, 20 anos. Acho muito interessante a gente discutir o futuro e discutir o que a gente pensa do mercado de turismo e entretenimento para o futuro, né? Ronaldo, então a primeira pergunta você que entrou na gestão pública, né, este ano diretamente, né, como papel como secretário, como é equilibrar a vida profissional com a vida na gestão pública e também agora vai ser o papai do ano, né? Como é que é equilibrar esses pratinhos? Então, na verdade, você quando entra na vida pública, eu sou secretário de turismo, a gente está mais na fase de entrega, né, de projeto, planejamento estratégico. Não vou mentir para vocês que eu estou empilhando os pratos, porque realmente eu não estou. Hoje a minha vida é 90% dedicada ao setor público, à Secretaria de Turismo. A gente conseguiu, nosso grupo, fazer uma sucessão. Graças a Deus eu tenho pessoas e tudo gira em torno de pessoas e confiança em um trabalho e legado. Então, se hoje eu consigo desempenhar minha função de secretário de turismo é porque tem muita gente por trás nos ajudando para eu poder estar aqui. Fazia muito a parte do comercial. E quando a gente vem para o poder público, por uma secretaria tão dinâmica e um prefeito acelerado, que ele é muito acelerado, e eu sempre soube também, um amigo de muitos anos, e precisava imprimir esse ritmo, porque nós estamos aí, viu vocês falando um pouco antes do outro entrevistado, de uma reforma tributária. Então, nós precisamos criar novos modelos de gestão, novas fontes de renda. Então, a gente tem que entender que a dinâmica, a gente não pode perder tempo. Com certeza. E sim, então a gente realmente abdica. Hoje eu não estou mais tão na frente dos meus negócios. Tenho pessoas que estão fazendo a gestão
para a gente, né? Minha família, até minha esposa Leila, também faz uma parte da gestão de outras áreas, inclusive da minha empresa de gestão de projetos. Depois eu posso falar um pouco sobre ela, que também você não colocou, mas com certeza tem uma empresa de projetos. Por isso também que fiz o plano de governo, ajudei a construir o plano de governo do turismo, o prefeito Robson Coelho, e fui convidado para a implementação. Sim, daqui alguns dias pai também, estamos ainda na expectativa, mas assim, quando você faz o que você gosta e quando você se acha, não que eu fosse uma pessoa perdida, mas é um complemento do que eu já vinha fazendo e poder entregar algo diferente. Posso até ser um pouco breve. Tudo começou quando nós fomos abrir o nosso hotel e eu peguei a minha pastinha, botei debaixo do braço e fui fazer a promoção do meu equipamento. Então eu fui visitar operadores de cruzeiro, de turismo no segmento do nosso equipamento. E ele me fez algumas perguntas que realmente me foram desconcertantes, mas eu falei duas coisas. Como a gente está defasado, e eu acho que é o momento da gente realmente criar um ambiente para depois a gente vender o nosso produto. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu fui para vender meu produto e ele falou: Ronaldo, vocês não têm um destino para você estar vendendo meu produto, porque você está falando das cidades ao redor, mas na cidade de vocês não têm um produto definido, vocês não têm o que vender, como vender, vocês não chegaram nesse nível de maturidade que você possa botar um material debaixo do braço e vir vender o destino de vocês. Então, consequentemente, o teu hotel não vai fazer as pessoas ficarem 5, 6, 7 dias dentro do seu hotel e sem precisar sair para fazer qualquer coisa. Então, vocês não têm um destino. E eu vim com a ideia, eu falei, cara, a gente precisa realmente pensar em destino. Precisa pensar num ecossistema que nunca foi pensado. E aí eu tinha alguns amigos também de longa data, como vocês dois são, que são alguns empresários que eu sempre falo, gosto de citar o nome, que é a Thaisa Pinheiro, que é filha do seu Nivaldo, da Procave, e o Giovanni Sandri, do Hotel Sandri, que estavam num projeto à frente do Convention Bureau. O Giovanni era o presidente do Convention Bureau, e eles me convidaram para fazer parte do projeto, e aí a história está aí. 3 meses depois, logo na primeira reunião, já me convidaram a participar da diretoria. 1 ano depois já estava como vice-presidente. Assumi a presidência e aí foi um trabalho de promoção, que daí me levou à Federação dos Convention Bureau, me levou à vice-presidência de turismo da Associação Empresarial, ao Contur, que foi o Conselho Municipal de Turismo, e a gente acabou caindo fazendo um trabalho e entrando na Secretaria de Turismo. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque foi um projeto, eu estou falando de 5 anos para cá. A ideia de começar a ideia, em vez de fazer os políticos virem trazer um projeto do que a gente pensa do turismo, eu reorganizei o trade e falei, por que a gente não provoca a classe política? Então, dali a gente criou as 5 premissas do turismo, fizemos pela primeira vez na reunião uma sabatina com todos os candidatos a prefeito, entrevistamos todos eles participaram, a gente conversou com todos eles, e o único realmente que se importou em realmente trazer para o plano de governo as ideias que a gente estava propondo foi o Robson, foi o prefeito Robson. Os outros também se proporam, mas realmente que queria implementar no plano de governo foi o Robson. Então, a gente está aqui e estamos fazendo agora, na verdade, uma entrega de um projeto que foi pensado algum tempo atrás. Ô Ronaldo, e em algum momento da tua trajetória, tu pensou estar onde está hoje? Ou foi uma construção e aí foi algo natural que chegou nesse momento, né? Eu falo por mim porque eu jamais tinha pretensão, né, de entrar diretamente na vida pública. Mas é algo que foi acontecer naturalmente e eu estou lá, não me arrependo. E queria saber de ti, como é que foi isso? É que, na verdade, tudo na minha vida foi acontecendo. É uma coisa, assim, inexplicável. Eu sempre falo, né, que a gente sempre vê as pessoas falando dos seus cases de sucesso, como foi, como aconteceu, mas ninguém sabe a luta de todo mundo. E eu tenho uma luta que eu comecei com 22 anos com uma empresa de celular e
primeiro revés realmente que eu quebrei foi com 22 anos de idade, que poucas pessoas sabem. Na época, até então, o negócio de mobile, né, de telefonia, ele estava se moldando, se modulando no Brasil. E foi uma transição que a gente deixou de ter exclusividade na venda de aparelho para entrar os grandes magazines para venda de equipamento celular. Então, na verdade, da noite para o dia, que eu dependia da venda de aparelho para pagar uma despesa, uma conta e pagar meus funcionários, eu estava concorrendo com grandes magazines, Casa Bahia, Magazine Luiza, e da noite para o dia o negócio que em 1 ano e meio eu saí de uma loja e 15 funcionários para 3 lojas e 70. Num Natal eu entrei sem nenhum aparelho para vender e em janeiro eu tinha uma folha para pagar e não tinha como, porque eu não tinha realizado venda. Então foi a minha primeira grande experiência, a gente conseguiu reverter, eu consegui vender a empresa. E aí, do nada, que também foi um negócio que aconteceu no acaso, foi uma prospecção. Eu, na época, estava na faculdade de administração, implementei as ferramentas que eu tinha aprendido na faculdade, na graduação. As ferramentas realmente deram muito certo, tanto é que eu saí de uma loja de 15 funcionários para 3 e quase 70 funcionários. Só que teve um problema de mercado que eu tive que dar 2 passos para trás. E daquele momento para frente, também foi uma nova situação. Porque na época a gente já tinha o projeto do hotel, só que o meu pai ainda estava esperando a Praia Brava amadurecer. E ele me chamou, tu consegue me ajudar para a gente realmente avançar? E eu falei, tudo bem, mas aqui a gente vai ter que reestruturar o hotel inteiro, porque são 26 apartamentos, a gente precisa trabalhar com ticket médio mais alto para poder pagar a operação e eu sugiro que você refaça o hotel inteiro. Pô, para um hotel pronto que nunca abriu. Você chegar para o proprietário e falar que ele teria que refazer a ideia inteira e ele bancar, porque é uma pessoa de visão, empreendedor e abraçar. Então, ali começou o projeto do Vila Dose, que também se parou no momento para começar o projeto do Baobá, porque era uma ideia que a gente tinha e aí a coisa andou de uma forma que a gente teve que parar e concentrar todas as forças. E aí a história, eu estou contando um breve resumo de sempre como foi a minha vida, né? Que a gente foi saímos de uma reforma de um hotel que não abriu, foi abrir só depois da pandemia, paramos para um segmento de um restaurante que a gente nunca tinha trabalhado e aconteceu e deu certo. No meio do caminho apareceu uma oportunidade de negócio com uma churrascaria, então a gente para tudo, vai para uma churrascaria que nunca tinha aprendido a trabalhar e começa um projeto de 8 anos. E aí depois nós acabamos, o negócio teve o seu tempo de maturação, teve a sua experiência, teve o seu resultado, a gente acaba saindo do negócio e eu voltando para retomar o projeto do Hotel do Vila Dósio, vem a oportunidade de fazer um plano de governo e vem a oportunidade de virar secretário de turismo. Então, assim, foram construções. E isso eu estou falando de 2009 até 2025. Sim. Então, assim, Ronaldo, foi planejado? Claro, tu tem que parar, tu tem que fazer um planejamento estratégico. Opa, isso aqui dá, isso aqui não dá. Vamos encarar o negócio? Vamos, tá. E o risco? O risco dá para vir até aqui. A partir daqui não dá mais. Então, assim, realmente foi uma construção. Aí você me pergunta, Ronaldo, a parte do turismo na associação, no governo, você imaginava? Não. Eu nunca imaginei. Tanto é que eu brinco com o pessoal do Convention Bureau, que eu estava fazendo, a gente fez as entrevistas, fizemos o planejamento estratégico, eu já estava organizando para dar férias para a diretoria. Porque eu falei, vocês agora realmente vão tirar férias. E a gente se programou para começar as férias em dezembro, né? E mudou os planos. E em outubro, no dia do meu aniversário, o Robson me liga para me dar parabéns e me convida para ser secretário. Então, foi uma construção. Sou muito feliz. Eu acho que é uma bagagem, é uma experiência. Eu contei um pouco da minha história de empreendedorismo, que a gente pode se aprofundar depois. Mas realmente faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Porque eu acho que todas as etapas que eu passei me deram base para poder estar empenhando e executando o trabalho que eu estou fazendo hoje. Ronaldo, essa tua fala de
Porque a gente acompanha muito nas redes sociais, Instagram ou outros podcasts aí, as pessoas só falando da parte boa, né? Que é um empresário de sucesso e como mais você citar, né, o ponto e que em algum momento não deu certo determinado empreendimento, isso também faz parte de um grande empresário, né, de um grande empreendedor, porque não é só tu desafiar, tu ser empresário hoje em dia não é só flores, né? Tem os seus obstáculos, né? E o que tu de fato consegue passar para quem está nos acompanhando dessa tua dor que tu teve, nesse teu momento difícil, que tu conseguiu extrair para te dar força para seguir? Eu vejo assim que hoje todo mundo quer, eles não querem passar o processo, eles já querem colher o resultado. E eu tenho uma visão que muito das coisas que às vezes aconteceram, não aconteceram de tão certo, talvez, eu não sei se seria essa palavra, ou talvez não aconteceram da maneira que eu planejei, é que às vezes falta um pouco de maturidade, falta um pouco de experiência. Por isso que eu aconselho as pessoas a passarem pelo processo. Sabe? Faz parte. A gente precisa passar pelo processo, é um processo de amadurecimento. O Ronaldo que está falando aqui hoje, ele é totalmente diferente do Ronaldo do começo do ano, lá do dia 2 de janeiro, que fomos apresentados na coletiva de imprensa. Como é diferente do Ronaldo que lá de trás, como vai ser diferente da próxima entrevista, quando eu voltar aqui daqui a 6, um ano. É um amadurecimento, só que eu vejo que as pessoas não querem passar pelo processo. Elas já querem sentar na cadeira, elas já querem ter um protagonismo, só que daí o que acontece? Falta base, falta estofo, e aí, do mesmo jeito que ela está querendo, ela não está preparada para uma pancada. E que vai acontecer. Entende? Vai acontecer e é normal e faz parte do processo. Os grandes empresários, as grandes lideranças, todas elas têm uma história de queda e de superação. Eu não conheço ninguém Com certeza. que chegou em tal posto e numa tal maneira de ter uma relevância, ser um formador de opinião, de decisão, porque a palavra formador de opinião é muito bacana, mas poder de decisão e estar implicado, né, nas responsabilidades, tá aí, eu tenho que vir até aqui, tá? Mas isso aqui, será que eu posso arcar tanto com a parte boa como com a parte ruim? Eu não vejo as pessoas falarem nisso. Então, o conselho que eu digo é, gente, eu gosto de um jornalista que ele fala muito, vamos capinar um pouquinho sentado? Com certeza. O que eu vejo assim, a parte de lidar com as frustrações, né? Então, óbvio que ninguém quer se frustrar, mas a frustração é o que acontece, né? Sim. Então, e aí usando os exemplos, né, dos filhos e tal, cara, e hoje nesse mundo, né, de rede social e tal, onde tu vê tudo lindo e tudo maravilhoso a todo tempo, sim. O perder, né, o saber que faz parte disso, faz parte do processo, faz parte do amadurecimento, é algo que eu vejo que é extremamente importante, né, ter esse senso. Sim. Né? E eu vou te fazer a pergunta agora. A gente comentou um pouquinho antes aqui de entrar no ar, mas tu falou que faz toda a diferença, que é o lidar com pessoas, que é a gestão de pessoas. Né? Sim. Então tu fala, imagina, tu ter quase 70 colaboradores ali, né, onde tu vai ter que dar um feedback, que alguns pais de família, outros talvez não fossem ainda, mas como é que toda essa gestão de pessoas foi acontecendo na tua trajetória, né, e o quanto se sente mais preparado por conta desses percalços, dessa trajetória, de tudo que deu certo também? Sim. Tu estava falando e estava elaborando a pergunta, eu estava lembrando da cena passou um filme agora rapidinho na minha cabeça, juro para vocês, que foi exatamente nessa época que a gente está gravando. Nós estamos hoje, agora dia 15 de dezembro, não sei quando vai ao ar, mas nessa mesma época, lá no ano de 2007, eu estava olhando para aquelas pessoas. E eu estava conversando com aquelas pessoas e aquelas pessoas estavam precisando vender, estavam precisando de produto. E como é que você faz a gestão? Entende? Então, realmente é um aprendizado. Eu sempre falo, o empresário... tu é contador, você é advogado, e eu vou te dizer, onde é que você aprende a maior bagagem? Quando você tem uma empresa realmente redonda, com caixa, com fluxo, com sobra de caixa, céu de brigadeiro...
Ou quando, meu amigo, tu tá ali na luta. Na dor, entendeu? Tu tá ali negociando. Teu pai vai dizer que mar calmo não faz bom marinheiro, exatamente. né? Mas você vai aprender. Você vai ligar pro banco, porque é muito fácil as pessoas falarem em planejamento estratégico, fluxo de caixa, sobra de caixa, reserva de caixa. É maravilhoso. Mas quando você acorda de manhã, você fala, cara, eu tenho que pagar a folha. Aí, como tu falou, tu olha na cara daquelas pessoas, e aquelas pessoas, elas precisam. Então, realmente é uma experiência, e aí você começa a valorizar todos os momentos que você tem. Vou dar um exemplo para vocês. Na Brasano, que eu gosto sempre de usar o exemplo da Brasano na churrascaria, que a gente ficou 8 anos operando. Chegava domingo, a gente vendia. Graças a Deus foi um sucesso por muito tempo. A gente chegava no domingo, tinha que pagar os vales, né? Só que daí você sentava com as pessoas para conversar, às vezes com o passador, com o garçom, ou com as meninas da cozinha. Não era só dar o vale para elas. Era sentar. Como é que tá o dia? Como é que foi? Como é que tá as coisas? Né? Gostou, não gostou? Às vezes, isso faz toda a diferença. Com certeza. Sabe? Os detalhes, né? E eu não estou dizendo, estou falando aqui no ar isso, que eu fui uma pessoa que religiosamente todo domingo fiz isso. Não, vou estar mentindo para as pessoas. Mas a gente precisa se aproximar e precisa entender o lado do outro. Outro exemplo que a gente pode falar um pouco foi o exemplo da marejada. Que a gente estava num processo licitatório, que as pessoas estavam muita desconfiança, como é que vai ser, como é que não vai ser. E como é que você faz para motivar uma equipe? Que todo dia está olhando reportagem no jornal, né? Por mais que elas estão fazendo o processo e elas sabem no dia a dia o que está acontecendo, o que vai acontecer, e você olhando fatores externos. Então, são momentos, eu falei 3 aqui para vocês, Sim, que você tem que ter muito gerenciamento, tem que conversar muito com as pessoas, ou às vezes nem passar tanta informação, porque você está esperando, você sabe o resultado que vai acontecer. E isso é uma bagagem que ninguém te tira. Isso você leva para o resto da vida. Ô Ronaldo, e olhando para trás, né, já que a gente falou de alguns desafios ali, o que você vê? Você como um jovem empresário começou cedo, né, nesse ramo. Quais foram os maiores desafios que tu teve lá atrás? Cara, os maiores desafios é as pessoas acreditarem no teu trabalho. Porque elas te olham com uma cara de novo. Sem cabelo branco. Sem cabelo branco, elas não te levam a sério, as pessoas não levam a sério. Você tem que se provar. E realmente é complicado o começo. Mas o começo, é o que eu falo, é para todo mundo, é assim. E aí, me lembro também, eu gosto de contar as histórias, porque eu acho que são maneiras de você passar para as pessoas como é que são as coisas. O Baobá teve uma história muito engraçada. A gente foi comprar vinho lá para abrir o restaurante. E eu fui num fornecedor, não vou falar o nome hoje, ele é amigo nosso, atende a gente até hoje. E eu fui lá na loja e fui fazer o pedido e fui comprar. Claramente ele estava achando que, não, o que esse guri com essa idade está vindo aqui me pedir isso tudo, né? E eu falando para ele, não, eu não estou pedindo incomodato, a gente vai pagar. Até que depois ele pesquisou a gente e falou, não, puta, dá para vender. Mas sabe, são momentos que falta credibilidade, você tem muita energia, muita ação, muita vontade de fazer e falta um pouco das pessoas acreditarem. Sabe, de dar aquela chance? Uhum. Não, vamos dar uma chance. Eu acho que é o que realmente o voto de confiança no começo realmente faltava. Sim. Mas depois que você apresenta o resultado, daí vai conquistando. Vai conquistando. Ô Ronaldo, e o que o empreendedorismo, a vida privada, né, te trouxe de ensinamento para o público? Aí é um ponto que realmente a gente estava conversando no ar, né? Hoje eu quero trocar uma lâmpada. Eu falo isso para todo mundo. Eu vou na minha empresa, eu tiro 3 orçamentos e aí eu vou lá e compro e troco a lâmpada. No público eu vou olhar aquela lâmpada no mínimo 3 meses, 2 meses e não vou trocar. É difícil. Se não tiver empenho, se não tiver na ata de registro de preço. Se eu tenho dotação para comprar. Se eu tiver dotação, orçamento. Não vai comprar. Então é mais um trabalho de você administrar a ansiedade, entender o processo,
né? Nós que você estava presente, o governo deu vários cursos, vários treinamentos para a gente antes da gente assumir, a gente começar o governo. E ali falava a diferença do poder público para o privado. No privado, a pessoa física, você pode fazer tudo menos que interfira essa linha. No poder público, não. Você tem que andar na linha. Não existe... É totalmente diferente. E até você realmente entender, e para nós que viemos do empresariado, que você tem uma dinâmica de trabalho, você tem uma rotina, realmente é... Mas depois que você entende, você começa a assimilar o processo, aí você realmente consegue implementar várias ferramentas, porque daí abre a sua cabeça. Na verdade, é entender a regra do jogo. Sim, sim. Porque não que eu seja pessoa talentosa, mas assim, e que eu seja melhor que ninguém, muito longe disso, todos nós estamos aprendendo, sim. Mas a experiência aí somada ao entendimento de como é o poder público, isso te expande de uma forma que realmente é diferente. E relacionado ali à questão do turismo, né, que foi o gatilho ali de como começou o nosso bate-papo aqui, por conta dessa tua experiência já também na área, o que tu enxerga, talvez, de quando tu começou na área, especificamente, e o que Itajaí tem hoje, o que a nossa região, enfim, o trade, né, do turismo tem hoje de diferente que tinha 10, 15 anos atrás? Eu acho que a melhor coisa que aconteceu e eu fico muito feliz, é que essa geração realmente ela assumiu o protagonismo. As pessoas mais novas, mais jovens, o pessoal da nossa cidade, o pessoal até mais jovens que a gente, realmente abraçaram a causa e entenderam que a gente precisa fazer diferente. Eu acho que isso faz toda uma diferença. E entender que você precisa estar nas associações empresariais, nos movimentos de classe. Você precisa realmente se empenhar, ter força. Vou dar um exemplo básico. Quando eu entrei no Convention Bureau, tinha 40, 50 empresas cadastradas, 30 empresas cadastradas. Nós estamos com 130. Um salto. É um salto. Você vê tanta gente nova na associação empresarial, nos movimentos. Então, isso realmente é um legado. Por que eu estou falando isso? Porque são essas pessoas que daqui a pouco, e que é o que está acontecendo, que agora estão no governo, muitas pessoas jovens, com a cabeça aberta, querendo, com gás, com energia. Eu falo muito que não somos nós que vamos resolver os problemas. A gente pegou um legado. Eu, como secretário de turismo, eu não estou inventando a roda. Eu estou potencializando o que outros secretários, outras administrações deixaram para a gente. Não sou eu que comecei a temporada de cruzeiro. Não fui eu que comecei a marejada. Não fui eu que fiz o Réveillon. Estou fazendo o Réveillon, que fiz o show da virada. Não fui eu. Foram pessoas. Só que a gente está pegando e está potencializando. Eu acho que o mérito deles foi ter entregue o trabalho até aqui. E o nosso mérito é continuar. Então, realmente, o que eu vejo de legado são as pessoas quererem realmente vestir a camisa e avançar. Coisa que eu sinto que tinha por um momento na história de Itajaí, tinha se perdido. Eu via muitas pessoas sem interesse, não querendo se envolver muito, não querendo, isso não é para mim. E eu acho que está mudando. E aí a cidade ganha com isso. Com certeza. Ô Ronaldo, e tu poderias também, pela tua experiência, né, em frente ao Convention, hoje como secretário também, falar da importância que o turismo, o ecossistema do turismo traz para a economia local? Sim, isso é um assunto que nós vamos conversar bastante, né? Se deixar... Essa é a ideia. Na verdade, o turismo, se vocês, para quem me acompanhou desde o começo, desde os primeiros dias de governo, eu comecei a fazer muito vídeo explicando o que era turismo, o que era lazer. Eu pensei, como eu era presidente de entidade, eu via as pessoas não conversavam sobre turismo. Turismo é festa, festa, festa. Ok, é festa. Mas se não tiver um planejamento, não tiver uma promoção, não tiver um material que a gente consiga vender o destino e que faça esse investimento realmente gerar retorno, arrecadação para o município, renda, não é turismo, é lazer. E aí começa, respondendo a tua pergunta, começa a fazer toda a diferença. Quando você envelopa, vou dar um exemplo, uma festa como a Marejada, você traz a iniciativa privada para dentro do evento, traz grandes marcas de nome internacional e nacional. E elas fazem a promoção, elas
Elas divulgam o produto envelopado no Brasil, na América do Sul e no mundo, e aí as pessoas começam a... Opa, existe uma cidade chamada Itajaí. Essa cidade tem um evento de cultura local que remete às tradições portuguesas, do pescado, e tem ativações de sustentabilidade, de segurança, de família. É uma festa organizada e envelopada. Eu vou conhecer. A partir do momento que eu começo a fazer essas pessoas virem para cá, eu comecei a atingir o meu objetivo. Agora, se eu simplesmente fazer uma festa por fazer, só para agradar, e não tenha um retorno financeiro, e aí eu conversei muito contigo nos primeiros dias, por que eu tenho esse orçamento dentro da minha pasta? Qual é a métrica que justifica ter esse recurso dentro da minha pasta? E eu falando isso, eu estou apontando uma arma para minha cabeça? Sim. Por quê? Porque se eu também não justifico, então se ele não precisa desse dinheiro todo, eu vou tirar esse dinheiro dele. Entende? Então, assim, toda hora que eu consigo envelopar um produto, eu consigo fazer a promoção, como é um exemplo que a gente fala muito, que é a The Ocean Race. Quando eu apareço, eu ponho o nome da cidade de Itajaí para mais de 2 milhões de pessoas, passando em mais de 70 países, e elas estão ela está passando em mais de Itajaí. Pô, Itajaí é uma cidade na América do Sul onde tem a maior parada da The Ocean Race no mundo, que é o maior tempo que o barco fica parado, que eles levantam o barco para a infraestrutura, que tem grandes ativações, tem grandes marcas. Opa, eu quero conhecer essa cidade de Itajaí. Por que é a única cidade na América Latina que recebe uma etapa dessa? Entende? Então, aí você começa a despertar. Então, realmente, aí eu estou falando de turismo como desenvolvimento econômico e gerador de receita. E aí começa a fazer o sentido. Agora, vamos lá. Eu tenho que entender também qual é a vocação da minha cidade. E aí eu bato muito nessa tecla, que é onde eu falei no começo, na primeira pergunta, na abertura que eu falei para vocês. O que eu quero ser, onde eu quero chegar, como eu quero chegar e quanto tempo eu vou demorar para chegar no resultado. Isso é uma reflexão que ninguém está fazendo e está começando a fazer agora. É um posicionamento estratégico em nível municipal, né? E sabe que dentro disso, estava falando, me veio à cabeça também alguns segmentos que são extremamente fortes que a gente tem aqui, e a falta que eu observo por atuar na área mais do comércio exterior e logística, né? Mas toda a parte naval é muito forte, toda a parte que tem ligação com o rio, a pesca, Sim. Toda a parte de construção naval é muito forte. E a falta de dados, de mapeamento de dados, de levantamento dessas potencialidades que vão se linkar com o turismo empresarial, com o turismo, né, que é algo que eu vejo que poderia ser, aí minha opinião mais leiga da relação do turismo, mas que poderia ser melhor explorado, sabe? Então a gente tem, Itajaí é uma referência na questão de logística e na questão de comércio exterior, é um dos principais polos logísticos que a gente tem no Brasil, na América do Sul, né? A gente tem esse setor de construção naval, esse setor de economia do mar é extremamente forte, né? Como vocês sabem, né? Vocês estão vivendo isso, mas eu penso nessa questão de dados que vão construir informações relevantes para a tomada de decisão, né? Só para ter uma noção, há um tempo atrás, por coincidência, eu estava na prefeitura e o cara ele estava promovendo uma grande feira dessa questão de barcos, de iates, enfim. E ele foi na prefeitura para buscar informações, não era nessa gestão, era logo depois da pandemia ali. E ninguém tinha essa informação para passar para ele. Quantas empresas estão relacionadas a esse trade especificamente, né? Direta e indiretamente. Então, o quanto isso pode trazer de negócios para Itajaí, né? De gerar... E aí eu queria que tu falasse um pouquinho de como vocês vem analisando isso e vem tentando mudar esse cenário. Primeiro, eu acho que vamos recuar uma casa. E eu considero, sempre falei isso, as pessoas às vezes não gostam muito, mas enfim. Itajaí nunca soube se vender. Itajaí se vende mal, ela não sabe se vender. Eu concordo. Ela usa muito exemplos de cidades vizinhas como referência e não olha para o próprio umbigo e entende e consiga enxergar suas potencialidades.
E eu descobri isso, e aí eu vou pegar um gancho, num roadshow que nós fizemos agora recente, faz uns 60, 40 dias, com o governo do estado, que nós fomos a Lima, no Peru, e fomos a Santiago, no Chile. Quando eu comecei a vender o destino, mostrar o que é Itajaí, as pessoas ficavam apavoradas. Como é que vocês nunca se venderam? Como é que vocês nunca vieram para cá? Vocês realmente são a solução dos nossos problemas. Por quê? Porque vocês estão centralizados, vocês são muito bem localizados, vocês estão ao redor de todas as grandes cidades. Vocês têm um aeroporto, vocês têm um porto, tem a maior temporada de cruzeiro do sul do Brasil, vocês embarcam, desembarcam. Como é que vocês não se vendem? E passa muito por isso, Wagner, porque a gente não valoriza nem o nosso próprio centro eventos. Vamos lá. Pô, o nosso centro eventos não é para comparar com o de outras cidades. Quais são nossas vantagens? O único centro eventos da região que é virado para o Rio. Que eu tenho um pátio de 32 mil metros que eu posso fazer grandes eventos. Eu sou a única cidade no sul do Brasil, na América do Sul que recebe a The Ocean Race. Então, o nosso equipamento é ruim? Não, ele pode melhorar, ele precisa de manutenção, a gente está trabalhando para isso. Mas a gente tem que vender. E aí eu falo, o problema é que o itajaiense não vende a própria cidade. Por que eu estou te falando isso? Porque daí nós vamos chegar num ponto de uma pessoa que está vindo querer entender o mercado para querer trazer evento e ele fica perdido na informação. Por quê? Porque a gente não vende. Entende? Assim, nós estamos fazendo um trabalho muito legal, chamando as entidades próximo para fazer esse projeto de captação de grandes eventos. Estamos trabalhando, colhendo informações que a gente já conversou de números de mercado, de hotéis, de restaurantes, de equipamentos, de áreas para possíveis equipamentos turísticos, navais, setor naval. A gente está trabalhando sobre isso. Mas nada se adianta se nós não soubermos nos vender. E o itajaiense ele precisa aprender a valorizar. Todo mundo fala, Itajaí nunca teve turismo. É uma mentira. O turismo de negócio é um turismo, claro, como o turismo rural é um turismo. Sabe? Com então, certeza. São várias atribuições para o turismo. O turismo não é só sol e praia. Até porque é o seguinte, as praias são finitas. Não é porque ela vai acabar. Mas se dá um problema de uma maré, te dá um problema que a praia fica impossibilitada para banho, por um bom tempo você não pode usar aquele equipamento. Então a gente realmente tem que pensar e criar equipamentos. E aí vem muito, talvez é muito nisso que você está falando. A falta de informação se gera porque nós não sabemos nos vender. E aí eu entendo que nos últimos anos estamos falando mais de turismo, por causa da próprio Convention Bureau, por causa da própria associação empresarial, própria reforma tributária que fez a gente precisa achar novas maneiras de rentabilizar. Então, assim, realmente tem esse movimento. Porque Balneário Camboriú e as cidades em volta, como Penha, Pissarras, Itapema, sempre tiveram turismo. Sempre trabalharam a matriz econômica do turismo. E sempre tiveram do nosso lado. Então, nós começamos agora a entender o potencial. E aí eu vou te falar, pelo que a gente discutia há 3, 4 anos atrás, e o que nós estamos entregando e trabalhando hoje, eu acho que é o maior salto da região. A ponto de nós saímos de uma situação em que... Por que eu falo tanto do Convention Bureau? Porque o Convention Bureau é a base, é uma ferramenta de promoção do destino. Todos os países desenvolvidos na questão do turismo têm um Convention Bureau desenvolvido. E nós começamos a dar importância para o Convention Bureau agora, que é a ferramenta. Se eu não tiver o trade engajado, se eu não tiver um empresário junto, fazendo roadshow, trabalhando o destino, vendendo, porque eu, como poder público, eu não posso vender um equipamento, eu tenho que vender a cidade. Quem tem que vender o equipamento, quem tem que mostrar nessas feiras que eu estou indo, e o Convention Bureau vai começar aí ano que vem, já foi em algumas, é a iniciativa privada. Só que se ela ficar sentada na cadeira, só olhando, e todo final de ano, nossa, a minha ocupação hoteleira esse ano não foi tão boa lá, Balneário encheu. Pois é, mas Balneário, Camboriú e todas as regiões, quantas feiras foram? Na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru, no Paraguai, pegaram o roadshow, foram para o Mato Grosso, foram para o Rio de Janeiro, foram para São Paulo, foram para Belo Horizonte, foram para o Rio Grande do Sul, foram para o Paraná.
entregar e vender a cidade. Aí, óbvio, uma hora você tem que plantar para colher. É isso aí. Então não adianta nós ficarmos sentados só olhando a colheita. E aí é o que eu falei um pouco antes. Só olhar a colheita e não querer passar pelo processo. Mas até aproveitando esse tema, que eu acho que a gente utilizou muito, né, no passado, e acho que é uma visão que a gente está tendo diferente de saber se vender, e depois eu vou citar até um caso que a gente conversou sobre hoje, a questão do orçamento, que a gente viu o número, né? É que a gente, Itajaí, no meu ponto de vista, se deixava muito se levar por causa do porto, por causa das condições naturais que o município oferecia na rede do comércio exterior. Então eu tenho uma arrecadação boa, eu tenho já, sem precisar me vender muito no sentido do turismo, porque o comércio exterior, a cadeia logística já me rentabiliza. Sim. Hoje, né, eu vejo a tua posição ali como secretário de mostrar, de ir vender Itajaí para vários lugares que tu foi, né? Fora do país ou aqui dentro também. Então isso é muito interessante, que mostra o retorno, e esse retorno a gente conversou hoje sobre o orçamento ali, como tu tinha orçamento de promover outros eventos que talvez não estavam tão divulgados, e tu conseguiu realizar em virtude de corte de gastos ou parcerias de público-privada, e que depois tu vai falar mais também para não tomar o... E aí, pegando o gancho da pergunta do Wagner lá atrás, são ferramentas... Você entendendo o jogo, você entendendo como funciona o público, e você aí adequando o privado, é o que ele falou um pouco, que daí talvez a hora que vocês me perguntarem a gente vai falar. Potencializar o recurso. Como é que eu vou fazer o recurso que eu tenho realmente potencializar, ele gerar mais? Porque eu tenho uma opinião que o público ele tem prioridades. Saúde, educação, saneamento, segurança. Nós precisamos potencializar o recurso que a gente tem nas nossas pastas, que eu não estou fazendo uma crítica porque é normal. Em qualquer lugar, o turismo realmente é sempre a penúltima, antepenúltima, pasta com orçamento no município. Mas a gente tem que se adequar, a gente tem que entender. E como é que eu vou chegar para o meu prefeito ou para o Rodrigo Silveira, o secretário da Fazenda, e vou falar, cara, o negócio é o seguinte, cara, o dinheiro que tu vai investir aí vamos dar um exemplo, uma brincadeira, na logística, eu quero que tu jogue para o turismo. Eu falo, mas como? Eu tenho uma matriz econômica consolidada, com uma arrecadação, e como é que você tem agora? Então a gente precisa também mostrar como é que é. E eu passo um pouco muito da marejada, que daí depois a gente pode falar sobre isso, quando a gente muda o edital e que eu tenho lá quase 80% da minha receita, quase 70% da minha receita da pasta do ano, para um evento só, que eu não estou promovendo o destino, que eu não estou fazendo esse recurso gerar retorno para o município. Eu pego e falo, peraí, esse dinheiro aqui eu vou economizar, privado, quem é que tem interesse? Estou falando de uma maneira mais... Sim. Quem é que tem interesse? E aí tem 8 empresas e 7 dão um lance, e eles pegam e eles fazem esse recurso que eu ia ter que gastar, eles gastam e me sobra para eu fazer outras ações. E aí é onde a gente fala de usar as ferramentas de administração que a gente tem de otimizar o recurso. Então é muito isso. Mas assim, não adianta você vir também com as ferramentas e querer trabalhar uma gestão mais profissional, mais empresarial, se o seu prefeito não bancar. Se o governo não bancar. Graças a Deus eu tenho um governo que banca, que é progressista, que pensa para frente, vamos resolver reforma administrativa, precisamos economizar, precisamos fazer a máquina girar mais efetivo. E aí eu também tenho condições de aplicar, porque senão também a gente acaba não avançando, né? Sim, o que eu vejo também, que vai seguir essa linha tua, é uma questão de maturidade, de um olhar também mais jovem, mas com vivências diferenciadas, né? De pessoas que viajaram, de pessoas que têm um nível também de buscar outras ideias, né? Tanto na parte acadêmica, mas também nessa parte cultural de buscar outras experiências e trazer essas vivências para serem aplicadas, né? Sim. Eu tenho um amigo que já faleceu, mas que ele viajava muito, e ele falava
E a gente sempre conversava, ele gostava de viajar e a gente sempre falava das questões, né, de potencialidades que a gente tem na nossa região e que são mal exploradas. E ele falava sempre assim, é uma questão de maturidade, é uma questão de outros países estarem, né, economicamente muito mais fortes e terem essa capacidade, serem mais antigos e investirem nisso. Né? E talvez é isso que tu vem fazendo, né? O próprio Deco, as pessoas que dão apoio ao Robson, né? O próprio Robson, mas que vem tendo esse olhar diferente, né? De trazer isso do empresário também e tentar se adaptar dentro do público. Wagner, eu tenho uma opinião bem particular. Eu acho que assim, eu acho que nós não podemos usar a situação como muleta. Sim. Sabe? A gente tem que tentar, a gente tem que melhorar. Não adianta a gente ficar olhando pro retrovisor, puta, a gente começou atrás, porque... E aí eu não tô criticando a tua fala. É o que eu vejo muito. As pessoas estão muito mais avançadas, mas a gente nunca tentou. Mas talvez tu me interpretou mal. A minha ideia não é essa. A minha ideia é justamente demonstrar que a gente está tentando e a gente está fazendo exatamente isso que é onde eu ia chegar. Demonstrar e fazer é uma coisa que precisa ter coragem. Primeira coisa. Só que daí é onde eu quero chegar. É o ponto. Às vezes as pessoas elas não querem tentar. Porque assim, é 50-50. Tem um risco de dar certo. Claro, é um risco calculado, mas pode não dar. Mas eu acho que as pessoas têm que tentar mais. Sabe? Tentar mais. E aí é muito do que você falou. E aí talvez agora você entenda o gancho. Às vezes as pessoas usam um motivo para justificar a falta de tentar. Vamos tentar, vamos estudar um pouco, vamos melhorar. Tá, peraí, vem cá. Eu gosto de usar muito o exemplo da marejada, porque eu acho que a marejada... Eu acho que pode ser e vai ser um divisor de águas. Tanto de promoção, tanto de produto, como a gente pode trabalhar, e depois vou falar algumas ações que nós vamos fazer ano que vem para o governo, com roadshows que a gente chama para fora, para internacionalizar a marca de Itajaí, porque agora nós temos um produto envelopado, e é muito assim, eu preciso arriscar, eu preciso tentar, sabe? E eu vejo que as pessoas não gostam muito de tentar. Porque dá trabalho. Cara, dá trabalho. Você pegar um projeto de 35 anos e falar, não, peraí, agora eu vou mudar a gestão. Gente... Mas a linha do erro e do fracasso, do sucesso é muito... É um limiar, né? Muito tênue, né? Sim. E aí, voltando também um pouquinho, como tu falou, eu acho que o momento que a gente vive hoje de amadurecimento do que é o turismo e do que a gente está fazendo, eu acho que propicia a gente fazer todas essas ações. Talvez se fosse um período atrás, não conseguiríamos fazer. Eu acho que esse momento, ele precisa ser feito. Por quê? Nós temos várias situações que a gente tem que discutir. Eu estou usando muito a marejada, mas a gente tem que falar do pier de atração turística. A gente tem que pensar que a cidade, daqui a alguns anos, vai ter 700 mil pessoas, a gente tem que falar em mobilidade, tem que falar em acesso, falar em saneamento, a gente tem que sentar na mesa e falar de Praia Brava, que eu acho que a gente já começou a fazer isso, mas eu acho que a gente demorou muito para falar de Praia Brava e a iniciativa privada fez um trabalho, mesmo com toda a condição que deram para fazer, ela ainda fez muita coisa. Mas agora a gente tem que sentar e falar, e estamos fazendo com o próprio CIP, com o acordo da Probrava, do Canto Norte, do Canto Sul. Estamos conversando. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Só que eu enxergo que, falando de reforma tributária, o turismo realmente, como outorga, e aí tu sabe muito melhor que eu, o que ele pode gerar e o que a gente pode arrecadar com isso. Não, eu acho que esse é um momento extremamente importante de a gente trazer o consumo para cá, né? Trazer o turismo, ele é fundamental para que a gente possa ter o repasse do recurso para Itajaí, né? Então isso é fundamental. Ô, Ronaldo, e a cada festa, a cada evento que você, o prefeito, promovem, cria-se uma expectativa, né? Tu estás elevando a régua. Como é que é lidar essa questão de ansiedade do público? Porque sempre vem, vai ser a melhor marejada, vai ser o melhor Réveillon, vai ser... Festa do Colono. Festa do Colono, enfim.
como que é gerir isso, nessa questão da ansiedade com a entrega de fato, e será que a população vai gostar? Como é que tu lida com isso? Eu vou falar um negócio para vocês. Dá para dormir naquele momento, naquela semana? Sabe que antes de eu vir aqui no programa, o assunto que eu estava falando já era o aniversário de Itajaí, do dia 15 de julho. E já estou falando da temporada de cruzeiros 2026-2027 e já estou falando da marejada de 2026. Nós que viemos de evento, de operação de turismo, hotelaria e restaurante, a gente pensa lá na frente. Sim. Eu penso no obrigado, calendário, né? eu penso no calendário, penso em promoção, quais são as atrações, o que eu vou conseguir fazer, o que eu não vou fazer, o que deu certo, o que deu errado. Entende? Então, é uma coisa meio maluca. Vou dizer para vocês que eu estou muito tranquilo com o Réveillon. Meu Deus do céu, a gente está esperando 70 mil pessoas. Né? Nós vamos mobilizar a cidade para um grande evento, que é uma passagem, coroar um ano que foi maravilhoso, como o prefeito falou hoje, e pensar em 2026. Realmente, só que assim, para quem vem do mercado de entretenimento, meio que entra no automático, sabe? Eu vou falar para ti, eu vou chegar no dia 31, realmente tu vai me ver assim, ó. Só que até lá, eu tô na minha cabeça trabalhando o estratégico. Como é que vai ser a entrega, como é que vai ser, já estou pensando, já estou olhando o que está sendo feito, já tenho já temos a anotaçãozinha de bolso lá, o que a gente acha já pode melhorar, já para fazer para o próximo ano, a gente já tá nessa etapa. Construção. Mas se tu nós estamos no dia 15, né? Daqui a 15 dias, se vocês me ligarem e perguntarem, Ronaldo, como é que tá? Se eu atender, eu vou estar bem apreensivo. Ô, Ronaldo, e também, como tu acha com essa mudança, né, a importância que eu acho que o prefeito está dando para o turismo de fato, a população tá comprando essa ideia também? Os números mostram, né? Pelo menos a gente espera que sim, né? Tudo que a gente faz, se não tiver adesão pública e as pessoas não gostarem, não faz sentido. Eu vi ali a inauguração do Natal, as crianças, as pessoas, aquele momento, no show do Vitor Clay. Falo do Vitor Clay, até tem algumas pessoas que brincam, né? Mas realmente ele é um ícone que nunca tinha tocado. E quando você vê as pessoas, aquele engajamento, sabe? Isso realmente é onde a gente... Puta, que legal, sabe? Sufoco, deu trabalho, mas, cara, que bacana, sabe? Isso sim. E a gente tem que atingir o objetivo, né? Eu não vou botar 260 mil pessoas, como foi o público da Marejada, se as pessoas realmente não tivessem gostado. Porque a gente faz tudo para a população, né? Você não faz para você faz para a população. É uma maneira no caso do turismo, que a gente traz... Tem entrega, que é uma parte mais alegre, mais animada, você faz para ver o sorriso, o brilho no olho das pessoas, senão não faz sentido, né? Ronaldo, e falando já que a gente falou tanto em Marejada, conta para quem está nos assistindo, nos acompanhando, como é que foi ter o prazer, o orgulho de ser a pessoa à frente, de fato, uma das pessoas, né? Mas você como secretário, né? De trazer a Marejada para Itajaí num formato totalmente inovador, né? O que isso de fato trouxe de benefícios para a população em geral, que a gente sabe que a adesão foi muito boa, e também em números financeiros, né? Que a gente hoje conseguiu promover outros eventos graças a essa ideia, enfim, né? Então, a história, vamos voltar um pouquinho a casa para a Festa do Colono. O sucesso que foi a Festa do Colono, como movimentou e como as pessoas, né, empresas, queremos estar a nossa marca. A gente falou, opa, se tem isso, por que a gente não muda para Marejada? Então, a gente já ia licitar o modelo antigo, mas como tinha bastante gente falando e sondando, eu falei, não, vamos se a gente não fizer, vamos prevaricar. Então, vamos antecipar um projeto que seria para o ano que vem, vamos começar a fazer agora. E aí para tudo, né? E aí vamos trabalhar. E aí tem 40 dias. E aí, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa. E não quando eu falo equipe, não é só a Secretaria de Turismo, eu falo
todo o gabinete, o André, o Murilo, DLC, Procuradoria, Denilson, todo mundo, tem vários. Se eu ficar falando de todo mundo que ajudou, vocês olharem nas minhas entrevistas, eu falo, é um grupo, não é o Ronaldo. Eu estou aqui falando, estou comunicando o que um grupo de pessoas fizeram, e cada pessoa é importante. Então, quando a gente faz isso, e aí, primeiro momento, 8 empresas se colocam à disposição para o chamamento. Daí das 8, 7 dão lance, e aí eu tenho uma outorga de R$800 mil, né, para eles realmente executarem cenografia, comida, bebida, gestão financeira, que me dava um custo de cerca de 4,5 milhões, 5 milhões. Eu falei, e eu tenho um lance que eu boto dinheiro no caixa? Eu falei, cara, então acho que... E aí é onde eu falei no começo do programa, isso aí pode ter sido uma competência do nosso grupo, da Secretaria de Turismo, junto com as outras secretarias. Mas para as pessoas olharem a marca, é um legado do passado, que fizeram a marejada desde a primeira edição até a 35ª, e nós fizemos a 36ª, que dão uma condição de falar, opa, a festa vale a pena, a gente estar nessa festa. E como vem um grupo como o Zex, que são os representantes da Heineken no Brasil, fazem todos os eventos, e eles trazem grandes marcas, como vocês viram, como o Amstel, como o Chandon, como Coca-Cola, multinacionais, que acreditam, não, vamos apostar na marejada e vamos investir, cara, é uma alegria, sabe? Que você, opa, então realmente não é só entregar uma festa melhor para a população, não, é entregar uma festa rentável, eu estou desonerando o cofre público, eu estou tendo respeito com o dinheiro público, e opa, achei um produto que ninguém estava vendo. Sim. Então, quantos anos já não poderia ter feito isso? Quantos anos já as empresas já não estão de olho no nosso produto? Então, a gente soube envelopar. Então, o nosso mérito é ter envelopado. E aí, eu tenho recurso para poder fazer grandes ações, como o Réveillon, como shows, como promoção do destino, como roadshows, apoio à entidade para fazer promoção do destino pela cidade, apoio institucional para grandes eventos do município, resgate de grandes ações que estavam esquecidas, porque é tudo recurso, como o desfile da marejada, né, a eleição da rainha, sabe? Sim. São resgate de ações que daí a gente consegue ativar com economia de recurso público. Muito legal. Até te parabenizo por essa iniciativa e com certeza é um legado agora, né? Com certeza para os próximos eventos de marejada, falando, imagino que é o formato que o município vai escolher como ideal, né? Imagino eu. E já que o Ronaldo já comentou do planejamento, né, que é de médio ou longo prazo, já vem sendo realizado, né? O que tu pode falar, né, para o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo também, sobre o que esperar em 2026 aí de ações? A gente já começa com o Challenger de tênis, dia 18 de janeiro, a partir do dia 18, que é o Challenger 75, que pontua para o ATP. Né? Reestruturação do aniversário de Itajaí. Isso aí nós estamos começando a trabalhar. Se é um mesinho de festa assim, mais ou menos, Ronaldo, podemos esperar. Quem vai dizer isso é o nosso orçamento, né? Só que aí eu preciso trazer uma conotação de promoção do destino. Eu tenho que envelopar o produto, porque senão eu caio no lazer. Eu vou fazer o aniversário só por comemorar a data. Então aí aí sai muito do que a gente está fazendo até aqui. Então não é só fazer o aniversário da cidade, a gente precisa gerar um ambiente para as pessoas virem para a cidade e movimentar a economia. Então é um trabalho que nós já estamos começando a fazer, já estamos discutindo há alguns meses para a gente poder integrar. E aí tem que trazer as cervejarias, toda a comunidade. Isso é Boat Show, Itajaí Marina Boat Show, que virou um sucesso. Eu pessoalmente fui na abertura do São Paulo Boat Show, fizemos bastante conversa, bastante ativações, dei algumas entrevistas, conversei com o pessoal do Grupo Náutica, que é hoje que está à frente com o Hernani, e os projetos. Vamos avançar na promoção do destino náutico de Itajaí, nos outros boat shows pelo Brasil. Legal. Levar a marca de Itajaí para os outros boat shows, isso a gente precisa fazer. Então, essa vai ser a evolução.
Grandes eventos, Congresso Raízes, que realmente que agora é entre nós, que mudou a formatação, sim, mas já está no calendário de eventos. Um trabalho que eu comecei junto com o antigo mobilismo, que agora o vereador Sandro Serpa conseguiu aprovar a lei, então também está no calendário, então nós vamos crescer com essas ativações. Tem muita coisa. Aí nós já estamos falando de The Ocean Race, promoção do destino, que a The Ocean Race nós conseguimos um desconto também, conseguimos uma economia na negociação do contrato de 1,2 milhões de reais, 600 mil reais de desconto na etapa de 2027 e 2031, que nós negociamos, nosso governo, então conseguimos também uma economia na taxa, tudo bem, é o governo do estado que banca a inscrição, mas conseguimos economizar porque é dinheiro público, né? E estamos mudando também algumas ações. Eu estava há uns 70 dias atrás, eu fui a Cartagena, na Espanha, e fui a Nice, na França, acompanhar a etapa, e aí fizemos uma movimentação que eu recebi algumas críticas, mas eu achei que, como não é a etapa mundial e é uma etapa europeia, eu e o André Sandri, que é o chefe de gabinete, demos o exemplo e pagamos do bolso para fazer a viagem. Então a gente foi com o dinheiro do bolso para realmente aprender, ter uma imersão. A gente participou da etapa realmente com as equipes, com o staff, fizemos o deslocamento com o staff, fomos para a cidade, desmontagem, entendimento. Fiquei muito emocionado porque realmente eles consideram e eles têm um orgulho muito grande de Itajaí estar no roteiro, por tudo que eu já falei aqui da The Ocean Race. Então foi um aprendizado e para a gente valorizar o que a gente faz na cidade de Itajaí, como eu falo para vocês. Então isso realmente nós vamos trazer a The Ocean Race, vamos trazer muito a parte de legado. O que nós estamos trabalhando para deixar para as pessoas, para as crianças agora que estão nascendo, ou os adolescentes. A gente precisa inserir mais eles no meio náutico. Então isso nós vamos trabalhar muito forte. A gente sempre fala na situação cidade, governo cidade, né? Então a gente precisa trabalhar muito forte isso. Eu preciso trazer a comunidade para dentro da The Ocean Race. Tem que desmistificar, não é uma festa de elite. Você vai em todas as etapas que tem no mundo, é uma festa inclusiva, é um evento inclusivo, a gente tem que trabalhar a inclusão desse evento. Então, vocês vão ver a gente fomentar muito isso. E sim, Réveillon, fogos, grandes atrações junto com, e aí em parceria com as outras secretarias, com a Fundação Cultural e a Fundação do Esporte, que a gente trabalha muito em sinergia, grandes eventos. Estamos aí negociando e essa aí eu vou deixar no ar um grande evento mundial de esporte que nós vamos tirar de um grande país da América do Sul com tradição, e nós estamos negociando para trazer para a nossa de Itajaí. Não vou falar o que mas estamos na tratativa. Eu tenho esperança e eu tenho quase certeza que vai dar certo e vocês vão ficar muito felizes. Então, assim, tem bastante coisa para 2026. E o que esperar da Marejada 2026? Eu preciso entregar algo diferente da Marejada. Eu preciso agregar mais quando a gente começou a fazer a Marejada, nós pegamos a referência dos outros anos. E como foi um público assim que a gente realmente ficou muito feliz de ter agregado, muitas pessoas vieram, a gente sentiu que a festa ela pode ser maior do que ela é. Ela pode melhorar em alguns aspectos. Então a gente vai avançar num projeto da Marejada, que a gente já tem esse projeto, que seria, vamos dizer, uma fase 2 da Marejada. Uhum. Então, realmente, nós estamos trabalhando para entregar o projeto para o prefeito validar, a gente falar com a comunidade, com o trade, e realmente trazer uma marejada ainda maior, com a capacidade e com realmente que a marejada ela é muito maior do que ela é. E a gente tem que entender. E foi um laboratório esse ano. Uhum. De ver os restaurantes, a gente incorporou algumas situações que não tinha, como aquele corredor, a gente conseguiu fazer a marejada quase toda ela coberta. Sim. Então a gente tem que avançar, temos que melhorar algumas coisas. A gente ainda tinha mais ou menos uns 30% do parque que nós não usamos para entender realmente. Então fomos surpreendidos com o movimento que foi. Então realmente a festa vai ficar bem melhor. Legal. O Ronaldo, dando uma
uma afinetada no bom sentido, qual que é o evento que tu acha que Itajaí ainda precisa atrair mais? Ou atrair de um modo único ainda, né? Que não teve? Eu enxergo que nós somos uma cidade logística muito bem posicionada e com a melhor gastronomia da região, com os melhores hotéis mais novos. Não somos a maior número de leitos, mas nós entregamos uma qualidade acima dos outros. E eu não estou desmerecendo o trabalho dos outros, mas sim, Itajaí tem uma particularidade que é diferente de todas as outras cidades. Eu acho que antes da gente pensar em criar um novo grande evento, nós temos que, volto a dizer, nos vender melhor e vender o que a gente tem. As pessoas precisam vir mais para Itajaí. Sim. É inadmissível ter uma baixa temporada de turismo, não digo de lazer, mas eu digo as pessoas não conhecerem a nossa cidade e nós temos potencial de estar ativando mais no que a gente já tem. A ociosidade é muito grande aqui na nossa região. Então, a gente primeiro, na minha concepção, a gente precisa primeiro se vender mais, se vender melhor, mostrar o que a gente tem, entender o que os turistas, que as pessoas querem da gente e ir avançando. Eu acho que é uma construção, e eu acho que daqui a alguns 3, 4 anos nós vamos começar a falar. Realmente a gente agora precisa criar mais produtos para segurar as pessoas dentro da cidade. Mas eu acho que num primeiro momento a gente tem que pensar em nos vender melhor. Perfeito. Ronaldo, reta final do nosso episódio, que o nosso tempo já extrapolou um pouquinho. Fica o microfone aberto aí para as suas considerações finais, agradecimentos e tudo mais. Gente, queria agradecer o momento. Eu acho que é sempre bom a gente contribuir um pouquinho, né? Com certeza. Eu falo muito que o que eu estou fazendo aqui é devolver um pouco do que a cidade deu para mim, para minha família, e também contribuir um pouco com a pasta hoje que eu estou à frente. Não sei tudo, não sou o senhor da verdade, o senhor da razão, mas eu acho que a gente tem que pensar o turismo da maneira que ele deveria sempre ter sido pensado. E a gente tem que pensar grande do tamanho que a cidade é. Então, perfeito. A gente tem que avançar, a gente está muito atrasado, a gente começou um trabalho, mas a gente precisa avançar muita coisa, tem que discutir muitas coisas. Eu acho que é o nosso papel. A gente está começando a plantar uma semente aqui, mas precisa ter continuidade. Então, é isso que se tem uma mensagem para passar, seria isso. E queria agradecer o apoio de toda a minha equipe, a Secretaria de Turismo, a equipe que eu tenho, que é maravilhosa, o pessoal do governo, minha família, minha esposa guerreira que está lá ajudando, está apoiando, está lá grávida de quase 9 meses, vai nascer já daqui a alguns dias e está lá firme e forte me apoiando. Acho que isso que é importante, né? A família ajuda a gente. Com certeza. Ronaldo, então quero estender aqui o nosso agradecimento. Sei que o teu tempo é bem corrido, né? E muito obrigado por estar aqui, de fato, abrindo esse coração pra gente aí, falando de tudo. Com certeza a gente vai te convocar novamente para estar aqui, porque eventos com certeza já está sacramentado aí na agenda do município e é sempre bom falar disso, né? Então, muito obrigado, desejo toda sorte, prosperidade, sucesso, conta com a gente, comigo, com o Varens. Desejo sempre... tudo em dobro que o Dudu eu também. Que tenha uma boa hora lá também, né? Que venha com muita saúde aí a criança, que tu tenha muito sucesso à frente da pasta, né? Que o sucesso é para nossa cidade, né? Para todos. E obrigado por compartilhar teus contos, tuas histórias, que com certeza são insights muito valiosos para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. Obrigado. Isso aí, Ronaldo. Obrigado. Então, muito obrigado. Até a próxima, né? E para você que está nos assistindo, nos acompanhando, não deixe de seguir o Contas e Contas no Instagram e também se inscreva no nosso canal no YouTube. Pessoal, um forte abraço e até o próximo episódio. Abraço.